Salve, salve, meu amigo apostador, eu quero começar o vídeo de hoje com duas supercotações simplesmente espetaculares e imperdíveis para vocês. A primeira delas é uma odd 114, isso mesmo, uma odd 114 para o Santos ganhar da Recoleta. Recoleta diz que vai com jogadores reservas, até o presidente do time disse aí que vai jogar, eu não sei se é fake news, mas os boatos se confirmam de que o time deve ir com os jogadores reservas. E mesmo se for com os titulares, é o Santos em casa contra um time de nível muito inferior. O limite é baixo, apenas R$1, mas é basicamente 114 de crédito para você poder utilizar na 9bet, tá? O passo a passo tá no link do primeiro comentário fixado. Você vai fazer o seguinte: criar sua conta, essa promoção é apenas para novas contas, usar o código, né, que é o 114 e fazer a sua aposta no Santos para poder vencer nesse mercado, tá? Não vai aparecer a odd 114 para você, mas se o Santos vencer, a 9bet vai fazer o pagamento dessa super cotação para você. Então, link no primeiro comentário fixado, essa é imperdível, beleza? E a segunda é uma odd 15 para o Barcelona fazer um gol no primeiro tempo diante do Atlético de Madrid. Com desvantagem grande na eliminatória de 2 gols, é de se esperar que o Barcelona vai com tudo, e essa cotação foi inflada aí de 1,50 para uma odd 15, apenas para novos jogadores na esportiva também. A gente vai ter muitas outras super cotações para hoje, pessoal, então vá lá no meu grupo gratuito, link no comentário fixado, e vamos embora para as dicas de hoje: Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americana, muitas super odds e bilhete de odd alta ao final do vídeo. Vamos, que hoje vai ser um excelente dia de bets, eu tenho certeza. E vamos embora, pessoal, para os primeiros palpites do dia, jogos da Liga dos Campeões, começando com Liverpool contra o Paris Saint-Germain. Eu confesso a vocês que eu fiquei decepcionado com a atuação do Liverpool no confronto de ida. Não só pelo fato de ter perdido por 2-0, mas por ter tentado muito pouco. Apenas um escanteio a partida inteira, só 3 finalizações. O Liverpool entrou para perder de pouco, e isso para um time que tem a grandeza do Liverpool, 6 títulos continentais é muito pouco, tá? O Liverpool tem qualidade no seu elenco e mostrou isso no último confronto, conseguindo vencer a equipe do Fulham aqui por 2-0. Nesse jogo o Arne Slot fez algumas mudanças que podem ser permanecidas aqui para o confronto de hoje. O Salah, que foi preterido no jogo de ida, inclusive com o meu banco, fez gol nessa partida e pode ser uma adesão importante. À frente com Salah, Szoboszlai, Wirtz e Ekitike é capaz de fazer gols no PSG, e o Liverpool, com toda a sua tradição, sendo um time que já inclusive reverteu desvantagens grandes, inclusive diante do poderoso Barcelona, que chega numa sequência muito forte dentro de seus domínios, vencendo 7 dos últimos 10 confrontos, com muitos jogos com mais de 3,5 gols, inclusive em Liga dos Campeões, vencendo a equipe do Galatasaray recentemente, a equipe do Karabakh também. Então o Liverpool tem esperança. O grande problema para o Liverpool hoje é o nível e qualidade do adversário. Eu falei para vocês no último confronto, inclusive a gente apostou no PSG, que o PSG é um time que está crescendo no momento decisivo de temporada. Já são 8 jogos de invencibilidade em mata-mata de Liga dos Campeões, com 8 empates e 7 vitórias. É um time praticamente imbatível. Mais do que isso, o PSG ainda teve a vida facilitada pela Federação Francesa, que adiou o seu jogo para o time poder se preparar e focar na Liga dos Campeões, que é o objetivo do time, ainda dá a projeção que o time quer. O PSG manda na Liga Francesa porque é o grande time, inclusive está encaminhado aí para poder vencer mais um título. E esse ataque, ele é muito veloz e letal. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, com poder de chegada do Barcola, é um time com um DNA muito ofensivo, e nesse tipo de situação ele é muito letal. Eu falei isso no confronto de ida, que é muito perigoso você tomar um gol do PSG, porque o PSG faz transições muito rápidas e aí acaba fazendo 2, 3. Foi assim diante do Chelsea, quando ele fez 5 na ida e venceu por 3-0 a volta. Então não dá para descartar uma vitória do PSG mesmo no confronto de volta, tá? Característica do jogo aqui deve ser um pouco mais solto, o Liverpool tem que ir pra cima, mas aí vai dar tudo que o PSG gosta, que é o contra-ataque. Então esse jogo, pessoal, não tem muito o que fugir. Eu vou pro mercado de gols. Eu acho que o Liverpool vai conseguir balançar as redes, tem uma média super alta de gols marcados, vai ter uma postura um pouco mais ofensiva, mas também vai dar campo pro PSG. Então, para poder não esperar a cotação subir, já pegar pré mesmo, eu vou pegar o ambas marcam com mais de 2,5 gols no jogo. Essa cotação de 1,60 para mim, ela já é interessante e eu vou entrar de cara, beleza? Eu não acho ruim o mais de 3,5 não, mas essa aqui eu acho um pouquinho mais segura, porque o 3,5 também vai vir com gols dos dois times, então a gente já entra pré e vamos embora. A primeira dica do dia, muito boa. Quanto ao vencedor, eu só não vou pro lado do PSG aqui, porque ele não precisa da vitória, tá? Mas não acho ruim não, o PSG pode muito bem vencer na casa do Liverpool, mas a gente tem que respeitar os Reds também, então o mercado de gols aqui, ele acaba sendo quase que obrigatório. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Atlético de Madrid recebendo a equipe do Barcelona, e eu não sei se é fake news, mas eu achei muito curioso, vou trazer para vocês uma pergunta que fizeram
pro Simeone, mesmo se for fake, cabe com o sentido do jogo, que é ele falando assim, eu não tô preocupado, a linha de impedimento do Barcelona não vai funcionar com a gente. Aí pergunto, por que ele? Porque a gente não vai atacar. E o Atlético de Madrid pode muito bem fazer aqui aquele muro estilo Mourinho para poder tentar segurar a equipe do Barcelona. E essa é a grande esperança do Atlético de Madrid, já que no confronto direto o Barcelona tem sido absoluto diante da equipe do Atlético de Madrid, tirando o último confronto que foi muito afetado por conta da expulsão que o jogador do Barcelona sofreu, né? Eu acho que ele nem tinha a intenção de ser expulso, mas aí o cara freia também atropela e aí não tem muito como, né? E o Barcelona ficou com uma desvantagem, chegou até a criar para poder fazer um gol aqui, mas acabou não balançando. Foi uma partida boa do Yamal que fez chover mesmo com um jogo a menos, e o Barcelona é capaz de revirar essa partida. Se tem um time que é capaz de cometer essa reviravolta, é o Barcelona, mas ele vai ter que ser a segunda reviravolta do Barcelona, já que recentemente o Atlético de Madrid deu uma sonora goleada dentro de casa, diante do Barça, e acabou perdendo de 3-0, mas ainda assim passou. Então o Atlético de Madrid, embora tenha um histórico negativo nos confrontos diretos, na última eliminatória que teve da Copa do Rei, conseguiu avançar e tem chance de avançar mais uma vez agora na Liga dos Campeões. E vai ser, se eu não me engano, a sexta ou sétima eliminação, nas últimas 8 ou 7, né, que o Barcelona cai nas quartas de final da Liga dos Campeões. Então vai ser algo aí, de certa forma, frequente para a equipe espanhola que está acostumada a sempre disputar títulos, tá? O Atlético de Madrid, eu já cansei de falar também que ele tem um time muito forte. Ele pode ser um outsider aqui, se vocês pegarem meus vídeos, eu vou falar, olha, esse time aqui pode muito bem ganhar essa Liga dos Campeões. Esse meio campo com o Koke, com o Simeone, é muito forte. Chegada do Lookman, excelente. Julián Álvares, falei dele, inclusive, foi o grande nome do confronto de ida. Então esse Atlético de Madrid, ele é muito mais do que um time defensivo de Simeone. É um time que pode agredir. O Sorloth é um excelente jogador, ainda tem o Griezmann. Então, cara, eu não descarto, inclusive, gols do Atlético de Madrid aqui, tá? Agora, a gente tem um Barcelona que vem de um 4-1 diante do Espanhol, e esse é outro dado aqui do confronto, já que o Barcelona não pode descansar porque está brigando pelo título na La Liga, e o Atlético de Madrid já está praticamente garantido na Liga dos Campeões, então tem poupado frequentemente focando nesse jogo, mas o Barcelona tem um ataque muito letal e muito veloz, e nesse tipo de situação ele se prova um time muito eficaz, tanto é que reverteu recentemente, né, um 3-0 aqui diante do próprio Atlético de Madrid. Então eu acho que o Barcelona tem cancha para poder conseguir marcar. Como eu falei, aquela cotação 15 para o Barcelona marcar no primeiro tempo, eu gosto bastante, o limite é baixo, uma porta de entrada para esportiva, mas é muito boa, então pegue se você é iniciante nas bets. Segunda dica que eu vou dar para vocês, eu vou confiar, cara, na vitória do Barcelona, porque eu acho que tem sim pagamento antecipado, e eu acho que o Barcelona tem condições de reverter, tem um ataque muito forte, e o Atlético de Madrid, infelizmente, ele treme em decisões e não é de hoje. Então, em momentos decisivos, o Atlético de Madrid ele acaba sucumbindo, e eu acho que isso pesa, principalmente no psicológico dessa equipe. Mas outra entrada que também pode ser interessante aqui é o mais de 2,5 com ambas marcam e mais de 3,5 gols também. Eu gosto do cenário de gols desse jogo. Pro vídeo aqui vai ficar a vitória do Barcelona, mas eu não descarto gols nessa partida também, beleza? Indo para a Libertadores, eu separei aqui dois joguinhos. O primeiro do Bolívar contra o La Guaira. E eu vou mandar a dica desse jogo, pessoal, porque a gente tem dois fatores aqui relevantes. Bolívar é um time de investimento de Grupo City, é o protagonista aí do campeonato boliviano já há bastante tempo, o melhor time que a gente tem lá, alguns jogadores interessantes e que joga na altitude. O La Guaira é um time que vem com esse 0-0 aqui diante do Fluminense, e a gente viu esse jogo que tinha uma aumentada nele. Cara, é um time muito, mas muito limitado. Foi fuzilado pelo Fluminense dentro de casa no primeiro tempo, tomou aí um monte de chute no gol. Então foram 18 finalizações do Fluminense, 7 no gol, e o Fluminense não conseguiu marcar, mas o La Guaira mostrou a sua fragilidade. Então, fora de casa, jogando na altitude, eu espero um amasso do Bolívia, que tende a conseguir uma vitória confortável. Geralmente a gente costuma pegar cantos aqui nos jogos das equipes bolivianas, mas eu vou pegar o handicap menos 1,5. O Bolívia vai vencer por pelo menos 2 gols aqui nesse jogo, e o Bolívar sabe também que muito da sua classificação vai passar por um saldo de gols aqui, num grupo que tem Fluminense, que tem o Ridalva, que inclusive venceu o próprio Bolívar. O saldo de gols pode ser um fator aqui de desempate, tá? Então o Bolívar vem para poder amassar, atropelar, eu acredito que vence esse jogo, beleza? Jogo da LDU contra o Mirassol, pessoal, confronto difícil pro Mirassol na sua estreia na Libertadores, a primeira viagem internacional do Mirassol, legal de ver, a equipe indo pro Equador. Mas falando um pouquinho primeiro sobre a equipe do Mirassol, é um time que chega numa sequência que não é muito boa. São 6 derrotas nos últimos 10 confrontos, inclusive a última no jogo do Bahia, e uma sequência desgastante de partidas. Então o Mirassol jogou sábado, jogou meio de semana, e agora vai jogar, jogou meio de semana, sábado, e meio de semana vai jogar de novo, né? Então uma sequência desgastante, mais a viagem e mais ainda um adversário que o Mirassol não está acostumado, que é a altitude. E isso contra uma equipe experiente e qualificada como a LDU costuma ser fatal. O LDU não tem o time mais poderoso do mundo, mas tem um time que sabe jogar esse tipo de competição,
que já conseguiu bater em Botafogo, conseguiu bater em Flamengo, conseguiu bater em vários brasileiros e que dentro de casa tem um domínio muito grande, tá? O resultado recente não é muito forte, mas contra equipes que estão acostumadas a jogar na altitude no campeonato equatoriano. A LDU é um dos protagonistas do seu país, tem um time técnico forte fisicamente e eu acredito que o Mirassol, além de sentir o fator desgaste, né, vai sentir aqui a pressão e a emoção. Eu vou dar 2 dicas para esse jogo, coisa que eu não faço habitualmente, mas são 2 dicas que eu gosto e que se alinham para o cenário do confronto. A primeira é de uma certa dificuldade da LDU conseguir vencer, mas eu acho que invariavelmente vai vencer, então é um menos 0,25 ao vivo, né? Nesse menos 0,25, se você pegar, é o handicap 0/0.5 ou muitas vezes 0,25 mesmo nas casas, depende da que você utilizar. Ela paga tudo se o time vence, ela te devolve metade da sua aposta se o time empata, então é uma proteção interessante, tá? E obviamente você perde se o time perder. Então, menos 0,25 da LDU pode ser interessante, tá? Uma dica para vocês ao vivo. Eu acredito que a LDU vai vencer porque vai pressionar e o Mirassol vai sentir a pressão e o desgaste no segundo tempo e vai acabar sucumbindo. E outra dica que eu gosto, pessoal, é no mercado de cantos, mais de 8,5. A LDU tem uma média boa de escanteios aqui de 5,8. Mirassol também pelo seu estilo de transição e de apoio de laterais e até os chutes que deve tentar nesse confronto aqui tende a propiciar cantos também, então achei a linha bem baixa aqui para um confronto de jogo de altitude, então eu gosto da linha de cantos aqui também, beleza? Mais de 9,5 nessa partida, eu falei 8,5, mas é 9,5, beleza? Indo para a Sul-Americana, pessoal, separei 3 joguinhos para vocês, primeiro do Grêmio contra o Deportivo Riestra. Embora o Grêmio vai ter 4 desfalques aqui, são 2 da defesa, Vila Sante, Marlon e mais 2, o Grêmio, ele tá numa situação com o Luiz Castro aqui bastante pressionado, foi um pouquinho aliviada pelo empate no jogo diante do Internacional, inclusive a gente pegou esse handicap mais 1 do Grêmio, a gente teve um desempenho muito legal no Brasileirão, que eu acabei nem mencionando aqui, né? A gente cravou o empate no Corinthians e Palmeiras, a gente ganhou nos gols de Fluminense e Flamengo, a gente ganhou também no mais um handicap do Grêmio e ganhamos no handicap do Curitiba contra o Botafogo, então a gente gabaritou a rodada de domingo no Brasileirão. E o que eu disse pra vocês, estava falando, né, é que o Grêmio ganhou uma moral porque conseguiu empatar um clássico onde o Internacional era bastante favorito com cotação de 1,80, mas a sequência do Grêmio ela é muito ruim no geral, com apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, o Luiz Castro chega pressionado para essa partida. E nada melhor do que bater no último colocado do grupo A do Campeonato Argentino, que já é um campeonato que tem 30 times, então ele é o 15º do grupo A, tem que ser muito ruim para ficar em 15º no campeonato argentino. Então é um time com limitação muito grande. Obviamente a equipe argentina tem muita garra, tem jogadores capazes e técnicos, porque todo argentino em geral sabe jogar bola, mas é um time muito limitado. E o plus do Deportivo aqui também é a questão financeira, que a Sul-Americana paga muito, então para esses times vale bastante, então há um incentivo grande. Mas o Grêmio tem esse jogo como um confronto ideal para retomar o caminho das vitórias, para o Luiz Castro ganhar moral e para poder fazer alguns ajustes na equipe. Então, embora eu não acho que vai ser um amasso da equipe do Grêmio, eu acredito na vitória. Esse 1,54 para mim aqui é suficiente, tá? E eu vou pegar a vitória do Grêmio aqui nesse jogo. Jogo do São Paulo contra o O'Higgins, pessoal, o time do Chile. São Paulo deve ter reforços importantes, Caleri e Luciano confirmados, e só com isso o São Paulo ganha assim de grande parte de todos os times da Sul-Americana. Pra você ver o nível da Sul-Americana, hein? Com o Luciano e Caleri já tá suficiente. Sabino ainda não deve jogar e Bobadilha também não é dúvida pro jogo de hoje. Mas a equipe que vai a campo não é uma equipe ruim. São Paulo tomou um 2-0 diante da equipe do Vitória, muito prejudicado por conta do Lucas Ramon, que acabou sendo o responsável pelo nosso head também, porque a gente pegou mais de 8,5 escanteios aqui nesse jogo. E só o São Paulo estava com 6 antes dele ser expulso. Então, assim, depois que ele foi expulso, o São Paulo não fez mais nenhum. E se ele fizesse mais um escanteio, a gente ficou por 1 ou 2 aqui nesse jogo. Com certeza ia bater, porque faltava 35 minutos para poder ter 2 escanteios. Então, foi um azarzinho aí da nossa parte, né? Mas coisas que acontecem no mundo das bets. São Paulo é favorito diante da equipe chilena, mas o Higgs não é um time ruim. Inclusive, só perdeu 2 dos últimos 10 jogos. Estreou com uma boa vitória diante do time colombiano, que não é bobo. E é um time técnico aqui, embora o futebol chileno viva uma crise, tá? O O'Higgins é um dos que consegue se salvar em termos aqui de qualidade. Não é muito, tanto é que ele caiu pro Tolima na pré-Libertadores, mas é um time que consegue incomodar e que também tem uma média boa aqui no mercado de escanteios, com média de 5,2, inclusive nos jogos sul-americanos o O'Higgins abusa mais dos cruzamentos e dos chutes de fora. São Paulo tá com uma média cada vez mais alta aqui, estão dando aqui o mais 9,5 nesse jogo. Eu vou mais uma vez pegar cantos desse jogo e ficar de olho aqui no São Paulo ao vivo. 1,30 achei um pouquinho exagerado, tá? Mas ao vivo aqui pode pintar um São Paulo, mas pré aqui
pro vídeo, vamos de cantos, beleza? E pra poder finalizar, pessoal, relembrar vocês aí, caso você tenha pulado a introdução, ó, de 114 pro Santos ganhar esse jogo. É isso mesmo que você ouviu, 114 pro Santos ganhar, promoção da 9bet para novos jogadores com limite de R$1. Pô, de quem é muito pouco, mas cara, tu vai pôr um e vai voltar 114 em créditos para você poder apostar no 9bet. Então, assim, é uma promoção para você conhecer a casa, aproveitar e ter aí uma possibilidade, né, de com esses créditos fazer uma graninha boa. Então, não tem por que não pegar também. Até porque você, perdi o Santos, tá time de igual furada. Cara, tu vai perder R$1, sabe? Então, assim, se você é iniciante nas apostas, uma dica essencial é aproveitar essas supercotações e essas promoções das casas, tá? Então, essa odd 114, ela é simplesmente imperdível e praticamente obrigatória se você é iniciante. Então, pausa o vídeo aqui, o link tá no primeiro comentário fixado e já pega ela. E eu tô tão confiante na vitória do Santos que eu vou recomendar o Santos menos 1,5, né, para poder ganhar por pelo menos 2 gols da equipe do Recoleta. Isso porque o Recoleta disse que vai com os seus jogadores reservas aqui para a partida e a tendência é que poupe muito aqui para esse jogo, além de ser um time tecnicamente bastante inferior à equipe do Santos, que tá com uma moral aqui após a vitória diante do Atlético Mineiro, que quer passar na Sul-Americana porque sabe que isso é importante para o time, o aporte financeiro que a Sul-Americana dá. A Sul-Americana tá pagando muito, cara, paga 10 milhões pro campeão. Eu não sei porque que os brasileiros estão abrindo tão mão assim da Sul-Americana. É uma competição que, se eu sou de um time como o Santos, que já não ganha nada há muito tempo, Atlético Mineiro que vacilou de perder na temporada passada e tudo mais, cara, você engaja com o torcedor, você faz vender camisa, você faz girar, você faz ter notícia, você projeta jogador. Não tem por que os times brasileiros abrirem tão mão da Sul-Americana assim, pagando o que o Sul-Americana está. Então eu acho um erro os brasileiros deixarem isso de lado, e o Santos, ao que parece, vai com alguns dos seus principais jogadores aqui. Inclusive o Neymar pode ser que seja uma presença aqui neste confronto, tá? O Neymar que está buscando aí a sua ida para a Copa do Mundo pode ser um fator de desequilíbrio, mas mesmo sem ele, o Santos tem totais condições, seja com o Gabigol, seja com o Rony, seja com o Tassiano, seja com o Barreal, seja com os jogadores de frente. O Santos tem uma grande oportunidade de fazer uma vitória aqui boa e contundente dentro de seus domínios, onde o Santos tradicionalmente é muito forte, diante de um adversário muito frágil tecnicamente e que vem numa sequência muito ruim. Então, cara, o Santos aqui para mim é a boa pedida e a minha dica para esse jogo, tá? E no Campeonato Paraguai não dá Recoleta e na Vila vai dar peixe, pelo menos 2 de diferença. E esses são os meus palpites para esta rodada, beleza, pessoal? Ao final do vídeo aí eu vou deixar algumas sugestões aí para bilhete para vocês e também vou deixar aquela super odd aí alta, né, do bingo pra gente tentar o estouro nos jogos da Liga dos Campeões. Lembrando sempre, né, Liga dos Campeões, Libertadores, Brasileiros, tem muitas ofertas das casas e a gente reúne as melhores lá no nosso grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets pra vocês essa terça-feira. Vamos que vamos!